Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a herança sexual. Quando nós tratamos em genética sobre a herança sexual, ela é um assunto bem amplo. Nós podemos ter a herança ligada ao sexo, que normalmente está relacionado com alterações que nós vamos ter, né? Heranças, doenças ou fenótipos que nós vamos observar quando nós temos alguma alteração no cromossomo X. Podemos ter aquelas heranças sexuais que são restritas ao sexo, quando a gente tem alguma alteração com o cromossomo Y, no caso nós também chamamos de heranças holândricas. E ainda podemos ter heranças que são influenciadas pelo sexo, ou seja, não necessariamente a gente tem alguma alteração nos cromossomos sexuais. O que é interessante dentro desse assunto de herança sexual é que muitas doenças genéticas em seres humanos elas são manifestadas por alterações nos cromossomos sexuais. E o que nós observamos é que quando a gente vai trabalhar com herança ligada ao sexo, que normalmente é aquela herança ligada a um cromossomo X, a gente vai observar que o sexo masculino acaba sendo muito mais afetado por essas doenças. E a gente vai entender o porquê. Então agora, para dar início, a essa temática, vamos falar um pouquinho sobre como que é o cariótipo de nós seres humanos. Quantos cromossomos nós temos, qual é a diferença entre o sexo feminino e o sexo masculino. Vamos lá? Quando nós temos interesse em entender qual é o tamanho, o número, a forma dos cromossomos de uma determinada espécie, nós vamos trabalhar com o cariótipo. Então, você pode ter o cariótipo de diversas espécies diferentes. Se você procurar na internet, você pode achar o cariótipo do milho, o cariótipo da soja, o cariótipo da mosca, enfim. Aqui é o cariótipo de um ser humano do sexo masculino. Quando nós trabalhamos então com o cariótipo de seres humanos, os seres humanos, eles têm 22 pares de cromossomos homólogos. Lá em agrobiologia, nós vimos que nós vamos ter um par, O par 1, o par 2, o par 3 e assim sucessivamente, de cromossomos, Que são homólogos. São pares homólogos. Quer dizer que, quando eu tenho o primeiro par desses cromossomos homólogos, quer dizer que eu vou ter a mesma disposição de genes de um lado e de outro, o mesmo tipo de gene. Lembrando que sempre um cromossomo vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe, quando a gente vai formar o nosso zigoto. Nosso futuro embrião, não é verdade? Então, os pares de homólogos, eles sempre vão ter a disposição dos genes nas mesmas posições, certo? Então, nós vamos ter os chamados autossomos. Os autossomos são os cromossomos, os 22 pares de cromossomos, que são homólogos, os pares homólogos. Então, eles são autossomos. Tanto o homem como a mulher, ambos os sexos, eles vão ter os 22 pares ou os 44 autossomos. Mas o que vai diferenciar o sexo masculino do sexo feminino? Os nossos cromossomos sexuais. Aqui nesse caso, por ser um cariótipo humano masculino, nós vamos ter sempre o cromossomo X e o cromossomo Y, que não são homólogos. Alguns livros didáticos, eles consideram essa parte mais abaixo aqui como sendo a porção homóloga. Logicamente, aqui nós vamos ter uma porção que pode ser não homóloga. Existem alguns livros que já consideram que o X e o Y não são considerados como pares de homólogos. Então, no caso do sexo masculino, nós sempre vamos ter os pares de cromossomos sexuais não homólogos, X e Y. No caso feminino, a gente já vai ter, sim, o X e o X, que vão ser considerados como pares de homólogos. Então, esses cromossomos sexuais é que vão diferenciar, o sexo feminino do masculino. Na trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos estudar alguns genes e alterações, de herança que vão estar ligados ao cromossomo X. Então, as alterações que nós vamos estudar, o fenótipo que pode ser alterado, ele pode estar ligado, ao cromossomo X. Então, vai ser alguma alteração que nós vamos observar neste cromossomo.